Então, vamos ao nosso estudo de hoje. E a nossa passagem está no capítulo 1 do livro de Zacarias e os versos... Zacarias, capítulo 1, verso 7 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo atrás dele, e se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. E então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor, palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersam a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer estes? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalhar. Bem, irmãos, que Deus assim nos abençoe e inscreva a sua palavra em nosso coração, para que não pequemos contra ele. E vamos estudar esta passagem tentando encontrar aqui os ensinamentos e as aplicações que o Novo Testamento faz para Jesus Cristo. E nós sabemos que toda a palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo, não é? E esse texto de Zacarias não é diferente. Ok, a pintura, contudo, que nos é apresentada aí no quadro de Zacarias, no estudo de Zacarias, não é muito fácil de compreender. Isso é mais ou menos como arte moderna, não é? Quando nós olhamos para um quadro de arte moderna, e embora as pessoas digam o significado, nós olhamos para ele e não entendemos nada. Eu não entendo nada nesses quadros, né? Mas há pessoas que dizem que sim, que entendem. E às vezes, então, a passagem de Zacarias
Zacarias é assim como uma pintura moderna. Nós olhamos de início e não entendemos nada. Então, nós temos que procurar as chaves, temos que procurar os ensinamentos lá contidos, e aí nós vamos, com essas chaves, entender as coisas que estão acontecendo. E a passagem de hoje é uma passagem que contém muito ensino, mas nós precisamos dessas chaves. Então, uma pessoa olha lá a pintura moderna e não entende nada e fala absurdo daquilo. O que aconteceu aí é que Zacarias teve 8 visões nesta passagem. É muita coisa, são 8 visões. Aí, no verso de número 7, então, nós temos assim, ó, no 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então, é o que nós temos aí. As 8 visões que aconteceram no decurso de uma única noite. E essa noite era no dia 15 de fevereiro de 519, cerca de 3 meses depois do sermão de abertura do livro, os versos aí de 1 a 6. E então, nós temos uma data específica ali por causa das referências dadas aí pelo profeta. E essa especificidade de Zacarias, nós temos um texto que, embora obscuro, nós temos aí as visões que não foram escritas como resultado da imaginação do profeta, de modo nenhum. E elas estão localizadas na história e falam de um momento histórico, essas visões, essas 8 visões. Nós estamos dando aqui a parte introdutória, até entrarmos naquilo que é o cerne do texto e as chaves para a compreensão dele. A quantidade de ensinamentos que nós temos aí é, de fato, muito grande. São visões para o mundo real, para pessoas reais enfrentando problemas reais. Então, nesse sentido, o texto é muito prático para os nossos dias. O texto é muito prático. E quando nós olhamos para o texto, nós temos aí essas 4 coisas. O quadro da presença do Senhor, depois nós temos a paz mundial, depois nós temos a promessa de prosperidade de Sião e, por fim, o padrão da punição de Deus. É o que nós temos aí. Se eu quiser dividir o texto em termos de estrutura do texto para a exegese, é isso aí. 7 a 11, 11 a 12, 13 a 17, 18 a 21. Então, eu tenho aí, de 7 a 11, esse quadro da presença de Deus. Eu quero que você mantenha em sua mente que este é um quadro da presença de Deus. Este é um quadro da presença de Deus, certo? Então, fala assim, o cavalo vermelho, e o profeta está confuso com a visão. Você pode ver no verso 9. E ele pede a interpretação lá para o anjo. Meu Senhor, quem são estes? E o anjo promete explicar. Eu te mostrarei quem são eles. Então, neste aspecto, aí, o anjo do Senhor aparece ao profeta. E ele enche os olhos de Zacarias, aí no verso de número 8. Bom, vamos começar por aqui. Quem é este anjo do Senhor? Então, é importante dizer que quando aparece a expressão o anjo do Senhor, com artigo definido, e quando este anjo aceita a adoração,
Então, este anjo é a segunda pessoa da Trindade. Então, nós temos uma passagem lá em Gênesis 16, verso 10 e verso 13, onde aparece o anjo do Senhor a Agar, não é? E quando abro o texto lá, ele disse assim: disse-lhe o anjo, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então, essa tradução, tu és Deus que vê, a ideia, e uma tradução mais literal seria o Deus que cuida de mim. Muito importante isso. Um Deus que percebe, que sabe todas as coisas por que passo, e Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Então, nós temos também um aparecimento do anjo do Senhor lá para Moisés. Diz aí em Êxodo 3, contemplando o anjo do Senhor na sarça ardente, Moisés vê a Deus e Moisés esconde o rosto quando aparece lá o Senhor. Isso está descrito lá em Êxodo capítulo 3. E este anjo era a segunda pessoa da divindade, tá? Então, por isso, esse primeiro tópico que estamos considerando está falando de um quadro da presença de Deus. E é interessante onde esse anjo aparece, né? Esse anjo do Senhor. Então, quando se vê este anjo, vê o próprio Senhor. É o Senhor se revelando ao seu povo. É a presença de Deus com o seu povo. E isso é o conceito de um Éden restaurado. Tá? Agora, por que disso? Bom, nós encontramos ele aqui de pé, andando entre as murteiras. Entre as murteiras. Isso é cheio de significado. É um eco do Éden, quando Deus andava entre as árvores lá na viração do dia. Andava com Adão lá e Eva, pela viração do dia. E esse anjo aí está andando entre as murteiras. E por que entre as murteiras? O Éden foi perdido e eles foram exilados do jardim, do santuário do Senhor. E a terra passou a produzir cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos, vou mostrar uma figura um pouco mais ampliada do que é, o tipo de vegetação que é. Isso está lá em Gênesis 3, no verso 18. E na sua graça, Deus veio habitar mais uma vez entre o seu povo. E apesar do pecado de Adão, desta vez não é em um jardim que Deus veio habitar, mas no templo, em Jerusalém. Veja, se Deus estava habitando com o seu povo no jardim, o templo, então, é representado nessa figura do jardim, certo? E Israel pecou novamente e quebrou a aliança, trazendo juízo para si. E o templo foi destruído, e a presença do Senhor entre eles foi perdida, e o povo foi enviado novamente para o exílio em uma terra estranha. E o Senhor havia prometido, veja lá em Isaías 55, no verso 13, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso era uma profecia. E é por isso que o anjo do Senhor aparece andando entre as murteiras, como Deus andava com Adão lá no Éden, entre as árvores lá do Éden, não é? E Deus prometeu-lhes
um Éden restaurado. Então, um tempo por vir quando habitaria no meio deles mais uma vez. Tá? Então, aí tem aí essa figura de cardos e abrolhos. Né? É um espinheiro quase que intransponível, uma moita de espinho, uma coisa tremenda, uma coisa horrível. Ok, então o Éden foi perdido e eles foram exilados do jardim, do santuário do Senhor. E a terra passou a produzir cardos e abrolhos. E o Senhor havia prometido, em Isaías 55:13, que em lugar do espinheiro cresceria o cipreste, e em lugar da sarça cresceria a murta. E seria isso glória para o Senhor, e memorial eterno, diz o texto. Então, o Senhor aí andando entre as murteiras aí é um eco, na verdade, lá do Éden. Tá? O verso 8 diz assim: tive de noite uma visão, e eis um homem montando num cavalo vermelho, e estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Tá? Aí são as murteiras de Zacarias 1:8. Um eco do Éden, quando Deus andava entre as árvores pela viração do dia, não é? Ok. Agora, quando é que Deus habita com o seu povo? No templo, lá onde está o tabernáculo. Então, o templo e lá o tabernáculo, naturalmente, tem essa ligação. A palavra tabernáculo significa habitação de Deus com os homens. Esse é o significado da palavra, habitação de Deus com os homens. É por isso que em João diz que Jesus tabernaculou conosco. Ele habita entre nós. E nesses dias aí habitava no templo. E qual era o problema do povo de Israel? E qual era o problema de Zacarias? O problema é que o templo estava abandonado. Eles haviam se esquecido, tinham se esquecido da reconstrução do templo. E o templo representava muito, era a presença de Deus no meio deles, não é? Israel pecou novamente, então, e quebrou a aliança, trazendo julgamento sobre si. E o templo foi destruído, e a presença do Senhor entre eles perdida, e o povo foi enviado novamente para o exílio em terra estranha. E passou todo esse tempo lá. Né? Em Isaías 55, no verso 13, diz aí essa promessa que nós já lemos sobre as murteiras. E diz que isso seria glória para o Senhor e memorial eterno, e jamais seria extinto. Tá? Mas qual é o ensinamento disso? É que Deus prometeu um Éden restaurado. E um tempo por vir, quando habitaria no meio deles mais uma vez. Só que eles não se preocuparam com o templo. Então, sem essa reconstrução do templo, nada poderia seguir adiante, nada poderia ser concretizado dessas promessas de Deus. Então, Deus vem e se coloca entre as árvores de murta, e ele caminha no jardim, na viração do dia, e ele vem a nós na sua misericórdia e na restauração da sua graça. E isso se dará não em um templo reconstruído, mas isso se cumprirá de forma cabal na pessoa de Jesus Cristo. Qual é o nome de Jesus Cristo no Antigo Testamento? Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos lembrar que Deus conosco é a promessa mais importante que tem em toda a aliança de Deus conosco. Foi isso que fez Abraão sair da sua terra, a promessa de que Deus iria com ele.
Foi isso que fez Moisés conduzir o povo pelo deserto. E Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar, não é? E essa era a atitude. Foi o que fez Josué entrar e conduzir o povo para a terra prometida. A garantia de que Deus estaria com ele. E é isso que Paulo cantou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o fato de Deus estar com o povo é muito significativo. Mas o que representava a presença de Deus com o povo era o tempo. Como aquela coluna de fogo, quando parava lá no Êxodo e conduzindo o povo pelo deserto, onde ela parava, edificava-se o tabernáculo. E significava a presença de Deus lá, a habitação de Deus. Então, todas as tribos paravam e ali levantavam suas tendas e ali pernoitavam. Bem, sendo assim, e se quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, nos versos de 1 a 4, o que você tem ali, na verdade, é a presença de Deus com o povo. Aquela coluna de fogo que conduzia o povo pelo deserto agora paira sobre as cabeças das pessoas. E por que essa coluna de fogo paira sobre a cabeça das pessoas? Lembra, lá no Êxodo, onde parava a coluna de fogo, ali se levantava, se erguia o tabernáculo, ou seja, a habitação de Deus com os homens. Agora, no Pentecoste, a coluna de fogo paira sobre a cabeça das pessoas. E o que significa isso? Significa que nós somos a habitação agora do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós temos Deus conosco na nossa vida e habitando em nós. É a garantia que nós temos. Então, em Jesus, o próprio Deus assumiu carne e habitou entre nós. Essa passagem de Atos é muito importante. E a quantidade de ensinos ali contidos é enorme, enorme. Mas as pessoas gostam de ver o aspecto sensacional ali só e não o conteúdo do ensino. Bem, então, em Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 9 a 13, nós temos uma aplicação disso. Vamos lembrar o seguinte, vamos nos lembrar de que a Bíblia que João possuía para escrever o Apocalipse era o Antigo Testamento. Então, aí, a partir do verso 9, nós temos assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então, os candeeiros, o verso de número 20, diz que os candeeiros eram igrejas. As igrejas representavam as igrejas, de Apocalipse, capítulo 1, verso 20. E Jesus aí agora andando entre os candeeiros, o Deus que veio em Cristo, a sua presença entre o seu povo, conosco em nossas provações. Essa é a mensagem de Zacarias, nesta primeira visão. Vale a pena dizer que o candeeiro era a figura de uma árvore. Era uma figura de uma árvore. E por essa razão,
o anjo do Senhor estava lá entre as murteiras, andando entre as árvores. E também para lembrar lá do jardim do Éden, da presença de Deus, andando lá entre as árvores pela viração do dia. O que essa primeira fase de Zacarias aí está nos lembrando, portanto, é isso, é a presença de Deus conosco. É muito importante entendermos isso e o valor do templo aí nessa passagem. É muito importante que entendamos isso. Então, agora, você chegou ao fim dos seus recursos, como Israel chegou? Você se sente abandonado por Deus? Ou você pecou, você caiu duro e começou a se perguntar se há alguma forma de voltar? Então, ele nunca nos deixa, nem jamais nos abandona. Essa é a garantia que nós podemos ter. Israel pecou demais e Deus está restaurando Israel. E às vezes a igreja peca, ela se torna limitada, ela se torna incapacitada, mas Deus restaura sempre. E Deus prometeu que faria isso, e ele faz, e ele volta por nossa causa. Ele está conosco sempre, e Jesus disse até o final dos tempos. Que coisa mais gloriosa de se saber, mais animadora de se imaginar para a nossa igreja, de revigorarmos, de voltarmos para Deus inteiramente, e então Deus há de restaurar, há de completar a sua obra com certeza. Então, se nós chegamos ao fim dos nossos recursos, se você se sente abandonado por Deus, se você pecou e você caiu duro e começou a perguntar se há alguma forma de voltar, este é um quadro da presença do Senhor conosco. O Senhor que restaura. A palavra restaurar na Bíblia, no Antigo Testamento, ela é muito importante. É dar a forma que alguma coisa tinha quando nova. Então, nós temos o uso dessa palavra 2 vezes no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? O Senhor restaurou a sorte, deu a forma que tinha quando nova. Ok. E o segundo aspecto tem que ver, e eu vou voltar depois nessa primeira divisão, por causa desses cavaleiros e dos cavalos, mas eu quero tratar agora um pouquinho sobre a paz mundial, que é anunciada ali, tá? Então, nós temos assim, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Verso 11, as coisas, então, depois nós temos as coisas aí que estão calmas. Dario, o persa, dominou as rebeliões lá, que se opuseram a ele, e o mundo estava em grande silêncio. Então, nós temos, aparentemente, aí, uma boa notícia. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. E, por exemplo, se você ligar a CNN à noite e o repórter disser não há exército em guerra no mundo, está tudo calmo, o mundo está repousando tranquilo. Agora, se você fosse uma minoria oprimida sob o ferrão de uma ditadura cruel e imperial, então não seria uma boa notícia se você estivesse há muito tempo preso. Você não iria querer silêncio, você iria querer, sim, era uma revolução. Mas a notícia que esses cavaleiros dizem é o seguinte, que a terra está tranquila. Ok, quando eles trazem essas notícias, então vem o anjo do Senhor e indica que os poderosos mantinham esse status quo de tranquilidade. E ele, com tristeza, começa a interceder pelo seu povo.
Então, para mim, essa é uma das maiores lições aí do livro de Zacarias e dessa perícope de hoje, a intercessão de Deus pelo seu povo. E então nós lemos assim no verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estás indignado faz 70 anos? Essa expressão, até quando, isso aí é uma expressão hebraica que é Adaná Yahvé, ele está dizendo. E, na verdade, é o Senhor que intercede. É o grito de sofrimento da igreja de todas as épocas. Até quando? Quando o Salmo 23 fala, se andarmos pelo vale da sombra da morte, é esse período todo que nós vivemos aqui na Terra. Nós vivemos no vale da sombra e da morte. É assim que vivemos aqui. Esse é o grito da igreja, até quando? Então, essa é a intercessão vinda de lá. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Salmo 35, verso 17. Essa aqui é a expressão hebraica, Adaná Yahvé. E esse foi o grito do salmista também. Eu quero gastar um tempinho aqui, por causa dessa expressão e do valor dela, no Salmo de número 13. Por favor, abram as Bíblias de vocês aí no Salmo 13 e veja a riqueza dessa intercessão. Aí no Salmo 13, a oração da fé nós temos aí. E nós lemos assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E você acha que o salmista falou isso nesse tom de voz? Ele não falou nesse tom de voz. Era um grito de desespero. Era um grito de desespero. E Adaná Yahvé é uma expressão muito forte para ser usada para Deus, ser usada por um homem dirigindo-se a Deus. Então, aí no Salmo 13, nós temos este ensinamento aí importante. Eu vou chamar esse Salmo 13 de expressões de um atribulado. Agora veja aí o que você tem. Em primeiro lugar, você tem lamentação. Em segundo lugar, você tem petição. E em terceiro lugar, você tem a convicção do salmista. E em quarto lugar, você tem a conclusão. A lamentação do salmista, primeiro, ela é espiritual. Esquecer-te-ás de mim para sempre tem que ver com o seu relacionamento com Deus, não é? E depois ela é pessoal, no verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? É uma questão pessoal. E depois ela é social, no verso de número 2 ainda. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele tinha problemas consigo mesmo, ele tinha problemas com a sociedade, com as pessoas com quem vivia, e ele tinha problemas com Deus. Isso que é. E então nós temos alguns verbos no imperativo que mostra a súplica que ele faz, no verso 3. Né? Então nós temos aí a petição, né? Os versos 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, é isso que ele faz. E aí, então, no verso de número 5, nós temos a convicção do salmista, que diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. E o verso 6, nós temos a conclusão dele: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem.
Um salmo maravilhoso, com estrutura facílima, aí, ó, como você pode ver. Só que essa expressão aí foi mais bem cantada, e essa oração de lamento é feita pelo Senhor aqui, que está entre as murteiras aí. Adonai Yahvé, Adonai Yahvé, em favor da igreja. Então, nós só entendemos o Salmo 13 se entendermos bem aqui essa oração do Senhor em favor da igreja, repetindo as mesmas palavras: até quando, Senhor? Então, diz aí que clamaram em grande voz, dizendo: até quando? Isso aí são as almas lá no céu, os mártires, pedindo que o Senhor as julgue, não é? E então esse é o grito da igreja martirizada. Até quando, Senhor? E é o grito do anjo do Senhor também intercedendo pela sua igreja. E intercedendo pela igreja de hoje, inclusive, mais de 250 milhões, pensem nisso, foram perseguidos no mundo em 2019. 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019. Então, até quando? Esse lamento é muito forte. Adonai Yahvé, Adonai Yahvé. É o grito da igreja em sofrimento em todas as épocas. Mas quem faz essa oração é o Senhor da igreja. Então, em Zacarias, não é o clamor da igreja, é o clamor do Senhor da igreja em favor dela. É Jesus Cristo intercedendo e dando voz aos nossos clamores, articulando-os com dor e sofrimentos inexprimíveis. Então, você, às vezes, pede às pessoas para orar por você. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Cada uma dessas orações que os outros fazem por você, feitas em nome de Jesus Cristo, é replicada pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar. Se você ler em Romanos 9, 26, Paulo diz assim: nós não sabemos orar. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. E se ele diz que não sabe orar, então quem na igreja sabe? Ninguém. Ele está dizendo: ninguém sabe orar. Nós não sabemos orar. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. O fato de eu não saber orar é que me incentiva a orar. Bom, por quê? Quem é melhor para interceder e para dizer Adonai Yahvé diante do Pai? Eu ou o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis? Eu estou seguro de que é o Espírito Santo. Então, quando Filipenses 2,13 fala que Deus é quem coloca no nosso coração o querer e o executar, e Deus coloca em meu coração vontade de orar em algum sentido, em alguma direção, eu já oro com mais fé, porque sei que Deus tem planos naquele sentido. Então, eu posso confiar nisso e orar com mais fé. E ainda bem que eu não sei orar, porque é isso que me incentiva a orar. Porque eu sei que Deus, o Espírito Santo, vai pegar a minha oração torta e vai apresentá-la de forma aceitável diante do trono de Deus. Quem está intercedendo por você nas suas orações falhas, erradas, é o anjo do Senhor. É ele que diz lá diante do Altíssimo: Adonai Yahvé, Adonai Yahvé. 4 vezes lá no Salmo 13, Adonai Yahvé. Até quando, Senhor, esse povo vai sofrer? Nós estamos no vale da sombra e da morte. Deixa eu dizer mais, o livro de Números retrata e registra a caminhada do povo pelo deserto. A caminhada de 40 anos. 40 anos é uma geração. Então, por esta razão, o livro de Números é um símbolo, um tipo da nossa vida aqui na Terra.
ele retrata toda a nossa vida aqui na Terra. E de que modo? No deserto. No deserto. A nossa vida aqui na Terra é no deserto. Tá? Nós vamos considerar isso mais adiante. Então, a mensagem é clara. Quem está com a gente? Versos 7 a 11. É Deus que está com a gente. Nunca deixará de orar por nós. Versos 11 e 12, que nós acabamos de considerar. Ele não só está presente, Deus está presente conosco, mas ele também, o anjo do Senhor, intercede por nós e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Mensagem para hoje, então. Tudo isso aí é para hoje. E alguns de vocês estão carregando fardos secretos. Alguns de vocês estão vivendo com doenças crônicas, ou então com um casamento sem amor, ou um filho desobediente. Alguns lutam com a atração por pessoas do mesmo sexo e não há alguém em quem confiar para conversar. Você está cansado, está com medo, está sofrendo, então olha para Jesus. Ele nunca deixará de interceder por você diante do trono do Pai e de clamar Adonai Yahvé por você. Essa é a confiança que você tem. Não é uma oração simples, não é uma oração comum, é uma intercessão. E o Pai nunca, jamais deixa de ouvir as intercessões do Filho. Ele nunca para de pedir, na verdade, por você. A igreja precisa ter consciência disso. Esse anjo do Senhor está sempre clamando: até quando, ó Senhor? E vem em graça e misericórdia libertar o meu povo. É isso que ele está pedindo ao Pai. E o Senhor virá e o Senhor nos libertará. Então, qual a lição prática? A primeira lição do texto de hoje. Deus está conosco. Estava no templo, estava no Éden. E agora quer estar com o povo lá em Zacarias, reconstruiu o templo. E Deus está conosco hoje porque nós somos o templo. Agora, o que mais aprendemos da passagem que lemos hoje? Não só Deus está conosco, mas o anjo do Senhor intercede por nós e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. E ele é que apresenta a nossa oração diante do Pai. Então, como é importante orar? Então, você pode perceber que esse texto, tudo nele é prático. Tudo nele tem que ver com a nossa vida diária. Ok, agora vamos ver a promessa de prosperidade a Sião, se nós podemos aplicar isso também para a igreja nos nossos dias, né? A promessa de prosperidade para Sião. As orações de Jesus são um espelho dos decretos de Deus. O Senhor irá julgar as nações e o Senhor irá defender o seu povo, sem dúvida. Então, vamos agora à nossa próxima perícope aí. Verso 14 e 15 diz assim: E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Ok? Então, qual a lição para nós aí? A prosperidade de Sião. O quadro da sua presença que vimos no verso 8, esse quadro também se tornou a promessa da sua presença no verso 16. E o templo será reconstruído pelo povo, e Jerusalém será refeita,
e prosperidade voltará à terra. Este é o quadro. Então veja aí o verso 8. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. E atrás dele se achavam os cavalos vermelhos, baios e brancos. E agora isso se faz presente no verso 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Lembra desse cordel aí, porque lá na frente ele tem grande significado. Ok, então nós temos aí a prosperidade de Sião. O templo será reconstruído, Jerusalém será refeita e a prosperidade voltará à terra. Mensagem para hoje. Você está cansado da corrupção e pecado neste mundo? Em breve, uma mudança virá. Deus irá restaurar a cidade santa, a sua igreja, e o povo de Deus de cada tribo, língua e nação comporá a verdadeira Sião e habitará nela em paz, e as suas portas nunca serão fechadas, e nenhuma maldição vai viver lá. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estará lá, e o seu povo vai adorá-lo. E não haverá mais noite, porque o Cordeiro será a sua luz. Essa é a mensagem para nós. E é isso pelo que a nossa igreja espera. Ok, agora vamos então lá. Recordando as nossas perícopes, vamos lá? Primeiro, Deus está conosco, como esteve com Adão pela viração do dia entre as árvores. Segundo, o anjo intercede por nós, Jesus Cristo intercede por nós com Adonai e Yahvé. E terceiro, o templo será reconstruído, a noiva será preparada, e a noiva é a igreja. Somos nós, será preparada. E nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Agora vamos ver os recursos usados para isso tudo que falamos até agora. E o padrão da punição de Deus está, portanto, aí nos versos 18 a 21. Diz assim: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Olha, tem 4 chifres e 4 ferreiros. Isso é importante. E então perguntei: que vem fazer estes? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, e de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar e para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Bem, eu quero que vocês entendam uma coisa importante agora. É que a Bíblia tem um único autor. E o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Tá? Então, há muitos anos, falava-se de teologia bíblica, falava-se de teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Depois falava teologia bíblica de João, teologia bíblica de Paulo, como se fossem coisas diferentes. Isso acabou. Hoje, no meio acadêmico, fala-se de teologia bíblica. E a razão é a seguinte: um meio acadêmico reformado, naturalmente. E a razão é a seguinte: porque nós temos um único autor da Bíblia, e é Deus. Então, teologia bíblica é uma coisa só. O mesmo que inspirou a escrita de Gênesis, inspirou também a escrita do Apocalipse. E então,
não temos mais teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. E não podemos nos esquecer de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E o profeta Amós, aí que eu quero gastar um tempinho com vocês, numa linha de raciocínio, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Amós, no capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler esses versos que aí estão na tela, capítulo 4 de Amós, verso 6, verso 8, verso 9, 10 e 11. Então, veja aí como é simples a mensagem do profeta Amós. O verso 6 diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Dentes limpos significa deixei com fome, deixei passar fome. Quem está falando é a primeira pessoa aí do singular, quem está falando é Deus. Deus é que deu a fome para o povo. Então é importante entender isso, é Deus que deu a fome para o povo. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E o propósito de Deus dar a fome é para que o povo se convertesse. Então, benditas sejam as necessidades que existem no mundo. Porque se não fossem as necessidades, se as pessoas fossem ricas, todas elas, e morassem em grandes casas, e nunca ficassem doentes, nunca morressem, não tivessem medo de inferno, não tivessem medo da morte, nem de cadeia, sabe quem iria procurar Deus? Ninguém. Mas nas necessidades há uma porta aberta para Deus. E Deus disse assim, eu dei a fome para vocês se converterem. Contudo, vocês não se converteram. Ok, agora veja no verso de número 8. Diz assim, andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beber água. Deus deu a sede. E diz que não conseguiram. Aí, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus deu a sede. Por que ele deu a sede? Para que essa necessidade fizesse o povo buscá-lo. E o povo não buscou, ainda assim não o buscou. E então nós temos o verso 9, diz assim: feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim. O que Deus deu aí? Deus deu a praga para a agricultura, acabou com a lavoura, gafanhotos, pragas e tudo mais para acabar com a lavoura. Para que essa necessidade levasse o povo a buscar a Deus novamente. Mas mesmo assim, este povo não se converteu a Deus, diz aí o texto. Depois, no verso 10, ele diz assim: enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-o levar preso. O mau cheiro do vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim. O que Deus deu aí? Deu a pandemia, deu a praga, deu as doenças, matou os jovens a fio da espada, para que o povo se convertesse. Deus deu essa necessidade para que o povo buscasse, para que o povo se convertesse. Nem assim o povo se converteu, não é? Agora, se você olhar o verso 11, diz assim, subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. O que é isso? Deus está dizendo assim, enchi as cidades de vocês de bandido, de ladrões, de malfeitores, de homossexuais e de tudo mais. E ainda assim vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. E aí ele fala, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não é? Então, isso é importante. Agora, por favor, abram a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 6. Livro de Apocalipse, capítulo 6.
E nós temos aí o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres vivendo dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E o verso 2, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ok, nós vimos os cavaleiros lá no livro de Zacarias. E agora nós temos os cavaleiros aqui de forma mais clara e à luz do texto de Amós e do texto de Zacarias, quem são estes cavaleiros? Ok. Se você abrir agora lá no capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19 de Apocalipse, então, a partir do verso 11 até o verso 13, você vai descobrir quem são esses cavaleiros aí, né? E quem é esse cavaleiro do cavalo branco. Diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. Não tem como negar que este cavaleiro seja Jesus Cristo, tá? Este cavaleiro do cavalo branco. E os outros cavaleiros, eles estão trazendo as necessidades para o mundo. Eles trazem a fome, eles trazem a pobreza, eles trazem a morte, eles trazem a perversão dos homens. Tudo é isso que eles estão tratando aí no capítulo de número 6 de Apocalipse. Ou seja, as mesmas coisas que Deus tinha dito que ele deu lá no livro de Amós, no capítulo 4, versos 6, 8, 9, 10 e 11. As mesmas coisas estão lá. Ok? E agora esses cavaleiros também estão em Zacarias. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Inegavelmente é Jesus Cristo. Tá? Agora, estes cavaleiros aqui de Apocalipse trazem as necessidades, porque sem as necessidades as pessoas não iriam até Deus, não iriam a Cristo. Eles trazem as necessidades. Agora, preste atenção aí sobre como termina o capítulo 9 de Apocalipse, depois de tratar dessas coisas todas. O capítulo 9 termina assim no verso 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Ok, como é que é lá no livro de Amós? Contudo, não vos converteste a mim. E como é que termina aqui depois desses cavaleiros aqui de Apocalipse? Nem ainda assim se converteram. A mesma coisa. Então, por que isso acontece? Acontece porque só a necessidade, embora ela abra o coração das pessoas, ela não é suficiente para salvar as pessoas. Se ela fosse suficiente, as pessoas nos hospitais todas seriam salvas. Só a necessidade e o sofrimento não é suficiente para que as pessoas sejam salvas. E então nós temos o capítulo 10 de Apocalipse. Qual o assunto do capítulo 10? O assunto é a palavra de Deus, o livrinho que ele deve comer e deve fazer parte da vida dele. E ele deve se alimentar daquilo e aquilo deve compor a vida dele. E esse livrinho é a Bíblia Sagrada. Então, para que as pessoas se convertam, elas precisam, primeiro, da necessidade, depois, elas precisam da Bíblia. E como é que termina o capítulo 10 do livro de Apocalipse?
Então me disseram, verso 11, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então é preciso que tenha pregador. Depois de se alimentar da palavra de Deus, de comer a palavra de Deus, então aí ele está pronto para ser enviado como missionário de novo. Pregar a muitos reis e nações. A palavra de Deus. Agora, se eu pregar a palavra de Deus e as pessoas se converterem e eu deixá-las no mundo, então eu estou perdendo tempo de novo. Então é preciso de uma coisa. No capítulo 11, nós temos aí duas testemunhas. Capítulo 11 de Apocalipse. Duas testemunhas. E no verso 4 diz assim, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros. As duas testemunhas são dois candeeiros. E se você for a Apocalipse, capítulo 1, no verso 20, o que são candeeiros? Candeeiros são as igrejas. Então, o que são as duas testemunhas do Apocalipse? A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Então, olha, precisa, para que a pessoa se converta, das necessidades, precisa da palavra de Deus, precisa de pregador comissionado e precisa de que candeeiro, precisa da igreja. Então, é um ensino só, tanto o de Amós, quanto o de Zacarias, quanto o de Apocalipse, é um ensino só. Ok, então aí está aí a passagem, né, que vocês podem considerar passo a passo aí. Ok, e o anjo intérprete explica lá em Zacarias, os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, verso 19, são as nações, do verso 21. Os 4 chifres são os poderes políticos que oprimiam o povo de Deus. Os 4 chifres são os poderes políticos que oprimiam o povo de Deus. Isso é importantíssimo, tá? Os poderes políticos que lutam contra a igreja. Isso fará muito significado quando tivermos que interpretar Apocalipse capítulo 13, do anticristo e do número da besta e coisas assim. E então eu coloquei aí que um cristão marxista é mais ou menos como um judeu nazista. É impossível que um judeu seja nazista. Pelo menos eu não conheço, porque o nazismo destruiu o judaísmo, os judeus. E o marxista, ele é ateu por natureza, e ele fala que a religião é a droga, é o ópio do povo. Agora, como é possível um cristão, então, ser marxista? Não tem jeito. Ou ele é cristão, ou ele é marxista. Uma coisa ou outra. Ok, irmãos, então, passando para frente, como os construtores de Jerusalém, o Senhor também está construindo o seu reino. Mas os ferreiros não são tão facilmente assustados com os chifres do mundo. Ninguém pôde deter a igreja até hoje. E para cada inimigo que se levanta contra o povo de Deus, 4 chifres lá, então há um ferreiro, 4 ferreiros para derrotá-los. Deus sempre vai dar vitória à sua igreja, e as portas do inferno não poderão jamais prevalecer contra a igreja. Como diz o verso 21 aí, como os construtores de Jerusalém, o Senhor também está construindo o seu reino. Mas os ferreiros não são tão facilmente assustados com os chifres do mundo. Para cada chifre tem um ferreiro. Nunca é seguro opor-se à igreja de Cristo. E vem o ferreiro aí e a tudo destrói. E pesa a sua mão. E vence os adversários e vence os inimigos. Então, nunca é seguro opor-se à igreja de Jesus Cristo.
e lutar contra o reino que está sendo construído. E chifres podem se levantar e podem dispersar-nos. E a palavra do Senhor, através do profeta Zacarias, é que o nosso rei irá se levantar contra os inimigos do reino e os vencerá no final. E é muito importante isso aí. Então, o que nós temos aí é uma figura que representa Cristo vindo e vencendo todas as nossas batalhas. Então, Jesus Cristo está construindo a sua igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cada pessoa que eu evangelizo é uma derrota para as portas do inferno. Cada família que eu tiro das trevas é uma vitória para a igreja e uma derrota para as portas do inferno. É uma vitória do ferreiro. Ok, irmãos. Resumindo, então, nossas considerações de hoje da nossa perícope. Nós temos a imagem da presença do Senhor conosco. Deus lá entre as árvores, as murteiras. E nós temos a questão da paz do mundo. Quando o mundo está feliz sem Deus, nós temos a intercessão do Senhor da igreja em nosso benefício, Adonai Yahvé, Adonai Yahvé. Nós temos essa certeza. Depois, nós temos a promessa de prosperidade de Sião. A igreja será restaurada. Quem vai vencer é a igreja. Se fosse para alguém me oferecer pastorear e conviver numa igrejinha falida, aparentemente, humanamente falando, ou numa super igreja para-eclesiástica, igreja para-eclesiástica é bem estranho, né? Pois é, mas numa organização para-eclesiástica, eu escolheria a igreja, porque o agente de Deus na terra é a igreja. E acontece o que acontecer, essas associações para-eclesiásticas todas passam. Uma das maiores delas foi a obra missionária para a China, que era indenominacional, uma organização para-eclesiástica, e passou e acabou. E nós já tivemos no Brasil muitos movimentos para-eclesiásticos, e todos passam. E Gamaliel disse que se não é de Deus, não vai ficar. Então, mas a igrejinha está sempre aí, sempre crescendo, e nós hoje temos igreja em todas as partes do Brasil. E chegou aqui em 1859, só isso. Então a igreja será restaurada. E o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos ter a certeza disso. Que Deus nos abençoe e que essas lições fiquem gravadas em nós jamais nos desanimemos em nosso ministério. Que Deus assim nos abençoe.